Ora viva, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal hoje, segunda-feira, dia 8 de abril de 2024. Hoje estamos aqui para lhe proporcionar o melhor da informação que marca a atualidade nacional e internacional. E para já vamos destacar a notícia que marca a atualidade nacional. A Comissão Política da Renamo marcou para dia 14 de abril a realização do Conselho Nacional. A Comissão Política da Renamo reuniu-se esta segunda-feira em Maputo em sessão ordinária para discutir a data da realização do Conselho Nacional. No fim, o delegado político da Renamo, Alfredo Magomisi, anunciou que o maior partido da oposição irá realizar o seu encontro no dia 14 de abril. A reunião do Conselho Nacional, a reunião mais importante entre dois congressos consecutivos. A Comissão Política, como é estatutário, deliberou em marcar para o dia 14 de abril a sessão do Conselho Nacional a realizar-se na cidade capital, em Maputo. Magomisi disse ainda que a realização do Conselho Nacional irá contribuir para a dinamização dos trabalhos internos rumo ao Congresso Nacional. Como devem saber, a Comissão Política, ao fazer isto, significa que tem que intensificar a nível dos trabalhos internos a documentação que tem que ser preparada para apresentar ao Conselho Nacional, que por sua vez irá deliberar sobre o Conselho sobre o Congresso. Portanto, naquilo que é estatutário e cabe à Comissão Política, é exatamente a marcação do Conselho Nacional, o local e a data. De seguida, a mesa do Conselho irá fazer as devidas convocações. O Conselho Nacional da Renamo decorre sob o lema Renamo Forte, refletindo sobre democracia, a reconciliação nacional. O analista político Alberto Ferreira diz que a substituição da força da SAMIM pelos soldados do Ruanda poderá trazer complicações ao novo presidente da República que tomará posse no dia 15 de janeiro de 2025. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SAMIM, vai retirar as forças militares que estão a apoiar Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Entretanto, o governo do Ruanda anunciou esta sexta-feira o envio de mais soldados para ocupar as posições da SAMIM. A decisão cai numa altura em que o atual presidente da República, Filipe Nyusi, cessará suas funções até janeiro de 2025. O analista político Alberto Ferreira antevê complicações para os próximos dirigentes do país. Se o presidente Nyusi, neste exato momento, está para sair do poder, e qual vai ser a relação com o presidente Kagame, visto o facto que eles sejam amigos pessoais? E, portanto, o Ruanda, o amigo de hoje, em política se diz que o amigo de hoje pode ser o inimigo de amanhã. Isso quer dizer que o Ruanda não vai me admirar que ele possa ser um verdadeiro inimigo amanhã, dada a situação de um novo presidente não responder às exigências e às suas expectativas na relação com Moçambique. Em relação ao motivo da saída da SAMIM, o professor universitário respondeu nos seguintes termos. A retirada tem muito pouca justificação, na medida em que a retirada da SAMIM, a justificação fundamental, segundo a ministra dos Negócios Estrangeiros, a Verônica Macamo, foi de que haja insuficiência financeira para a continuidade da força da SAMIM para continuar a operar
em Cabo Delgado. Essa justificação é bastante esfarrapada. O analista político desafia os próximos dirigentes a apostarem mais na formação e capacitação do exército militar para citar dependência das forças estrangeiras. Moçambique precisa de unir as forças com os outros países. Não necessariamente estar dependente totalmente do Ruanda. E Ruanda, se formos a ver, é um país mais pobre do que Moçambique, mas que consegue explorar ao máximo os seus recursos e consegue, portanto, disponibilizar dos poucos recursos que tem e a ser muito bem distribuído. E podemos estar totalmente dependente de Ruanda. Moçambique deve criar os próprios meios de aumentar o orçamento do Estado para financiamento no combate ao terrorismo e encontrar novas estratégias, mesmo estratégias de treinamento, estratégias diferentes para que Moçambique seja relativamente autónomo. De recordar que Ruanda conta atualmente com 2.500 soldados no Teatro Operacional Norte. O presidente do Partido Frelimo, Filipe Pinhos, apela à união dos partidos políticos no combate ao terrorismo e diz, ou melhor, diz que o combate só pode ser desenvolvido com o envolvimento de todos os segmentos assim que é, da sociedade. O presidente do Partido Frelimo entende que o terrorismo só pode ser eliminado com a união de todos os moçambicanos. O Comitê Central debateu profundamente o fenômeno de terrorismo em Cabo Delgado, a partir dos relatos de combatentes empenhados no seu combate. O terrorismo é um desafio complexo que prevalece e cuja erradicação do nosso solo pátrio é da responsabilidade primária de todos nós os moçambicanos. É fundamental que coloquemos do lado as nossas diferenças, as diferenças de natureza partidária e nos unamos todos em torno da causa comum que é assegurar a paz, segurança, estabilidade e prosperidade do nosso povo, concretamente no combate ao terrorismo. News insta os órgãos do Partido Frelimo para sensibilizar e educar a juventude para não aderir às fileiras dos terroristas. Exortamos os órgãos do partido e as organizações para manterem a tarefa de sensibilização das comunidades e da educação da juventude para não aderirem às fileiras dos grupos terroristas. É importante que mantenhamos viva a chama da solidariedade para com as vítimas do terrorismo e acarinhar as forças de defesa e segurança, forças amigas e a força local para elevar o seu moral combativo no Teatro Operacional Norte. De recordar que o terrorismo já provocou muitas mortes e destruição de infraestruturas na província de Cabo Delgado. O analista político Wilker Dias diz que os próximos dias serão de muita pressão e de movimentação de dinheiro para influenciar o candidato à presidência do Partido Frelimo e, igualmente, que vai concorrer para a presidência da República. Muito bem, acabamos de acompanhar a nossa reportagem que destaca aquilo que é o assunto da Frelimo, da Associação da Frelimo, e hoje também reservamos um ponto relativamente àquilo que é a Associação da Frelimo e também vamos analisar um pouco de uma forma muito rápida em relação aos impactos da chuva na cidade de Maputo. E junta-se a nós, desde já junta-se a nós, Gil Aníbal, que vai nos ajudar a analisarmos um pouco esses pontos que elegemos para o dia de hoje. São pontos que merecem destaque aqui no jornal. Desde já, Gil Aníbal, agradeço pela sua presença aqui no jornal. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos cumprimentar quem nos vai para de casa. Obrigado, Gil Aníbal, pela sua presença. Vamos começar mesmo com um tema que marca a atualidade nacional e possivelmente também internacional, porque a Frelimo é um partido que tem relações com diversos partidos a nível da SADC e com destaque para a África do Sul. Gil Aníbal, realizou-se
encontro do Comitê Central do Partido de Frelimo, exatamente no sábado, e foram debatidos vários pontos, mas o ponto que merece o destaque é o mesmo da associação, que de facto o presidente, no fim, o presidente da Frelimo, acabou deixando este assunto para ser discutido melhor. Disse que a questão dos pré-candidatos serão discutidos melhor. Abre-se um espaço nos próximos dias, sejam selecionados os pré-candidatos para a presidência do partido, assim também que possivelmente o candidato a ser filtrado vai concorrer para a presidência da República. Foi um encontro em que, de alguma forma, houve um pouco daquilo que é o suspense, houve um pouco de debate, algumas vozes que apareceram e forçaram a introdução de alguns pontos que não estavam na agenda. Como é que analisou de uma forma muito rápida este encontro? Bem, eu acho que foi positivo. Positivo no sentido em que a agenda da terceira sessão ordinária do Comitê Central foi aprovada por unanimidade. Estamos a dizer 100% dos membros do Comitê presentes. Estamos a falar de 250 dos 254 disponíveis. Então a agenda foi aprovada a 100% e não constava, obviamente, esta questão de sucessão. Assim sendo, o que nós podemos dizer é que as notas que foram sendo apresentadas, debatidas, discutidas, aprovadas, todas mereceram naturalmente uma análise profunda dos membros, incluindo até convidados. Alguns convidados deram parecer sobre alguns assuntos, por exemplo, é o caso da sucessão, assim como diz, levantou-se, por exemplo, um grupo de membros bem posicionados do partido, não interessa aqui mencionar o nome, que tentava naturalmente forçar que esta questão da sucessão fosse a agenda daquela sessão terceira do Comitê Central. Entretanto, como disse, a agenda já tinha sido aprovada e não constava este ponto, o assunto não avançou, deixando para os membros do Comitê Central uma decisão posterior a ser dada naturalmente à Comissão Política. Ou seja, das expectativas que haviam, quer internas ou externas, era que naquela sessão saíssem pelo menos os pré-candidatos à sucessão, ou no mínimo elegesse-se um candidato à presidência do partido e, consequentemente, concorrente à presidência da República de Moçambique. Infelizmente, o que nós sabemos daquela sessão é que nem o secretariado da Comissão Política, muito menos o secretariado do Comitê Central, haviam recebido propostas dos pré-candidatos, ou seja, de indivíduos, camaradas, que se interessassem naturalmente a concorrer a estas posições. Até que, como sabe, houve espaço em que o Presidente da República questionou aos membros se dentre os que estavam presentes havia pelo menos interessados. E os interessados pediu que se levantassem para serem conhecidos, que eu sou interessado para concorrer à presidência. Ninguém se levantou. Então, não se levantando, isso significa dois aspectos. O primeiro é que os membros percebem que o partido funciona dentro das normas, sim, procedimentos que obedecem e respeitam os órgãos de decisão. Um dos órgãos de decisão é o Comitê Central, depois tem a própria Comissão Política. E por causa desta não existência de voluntários naquela sala, então o Comitê Central decidiu que esta matéria de sucessão fosse devolvida à Comissão Política para, dentro de dias, respeitando o calendário eleitoral, submeter-se uma proposta de pré-candidatos eleitos numa das sessões da Comissão do Comitê Central. Que isso quer dizer, uma vez que determinar no dia 6 a terceira sessão ordinária do Comitê Central, então este ponto provavelmente terá que ser discutido nos próximos dias numa sessão extraordinária do Comitê Central. Daí que eu acho que
o partido continua firme, coeso e unido dentro daquilo que são as hierarquias e funcionamento dos órgãos sociais. Porque, como sabe, a terceira sessão ordinária do Comitê Central foi o culminar de outras sessões dos órgãos sociais, como o JM, foi ouvida, e um dos pontos também tocou-se nesta abordagem de sessão. Depois veio a OMM, reuniu-se, discutiu a agenda da OMM, e também esse ponto foi tocado. Depois reuniu-se a CLIN. A CLIN, como sabe, é o núcleo do partido, é o núcleo, chama-se núcleo duro do partido, sim, mas sim, não é essa a expressão que eu gostaria de deixar, mas é o núcleo fundador do partido, é sim, assim como nós entendemos. É o núcleo fundador do partido, porque é ali onde militam os fundadores do partido Frelimo. Também discutiu essas matérias da agenda, incluindo esse ponto de sucessão. E como nesses três órgãos sociais não se avançou uma agenda, uma lista de candidatos, foi-se a comissão ao Comitê Central, nesta sessão que terminou no sábado, sem naturalmente uma indicação dos possíveis interessados candidatos que tenham submetido as suas candidaturas em órgãos apropriados. Bem, muito bem. Gê, qual a sua visão, qual a sua expectativa relativamente a este processo todo, que vai culminar com a eleição do presidente do partido, consequentemente a figura que vai concorrer às presidenciais? Pode-se traçar uma linha de que a transição ela poderá ser pacífica ou uma transição tumultuosa? Penso que podemos recuperar o que o presidente da Frelimo, dentro da sala da terceira sessão ordinária do Comitê Central, disse, quando pediu que os voluntários levantassem para serem conhecidos. Então eu penso que a partir deste sinal, dá-se indicação aqui de que vai ser uma transição obviamente pacífica. E a Frelimo sempre conseguiu gerir pressões internas e externas em relação não só a momentos de sucessão, mas a diferentes dossiês muito candentes e problemáticos para o próprio partido Frelimo. Por exemplo, agora já se discute questão de financiamentos das eleições, modelos de candidatura às cabeças de lista, aos deputados da Assembleia da República, aos membros das Assembleias Provinciais. Então essas matérias são discutidas em fóruns apropriados e são aprovadas em resoluções. A título de exemplo, esta sessão ordinária que terminou no sábado aprovou instrumentos muito importantes para o partido, nomeadamente o regulamento do estatuto do partido, algo que não existia, que vem clarificar naturalmente como um estatuto deve ser aplicado em diferentes níveis. Estamos a falar os níveis do Congresso, Comissão Política, Comitê Central, os comitês provinciais, os comitês dos distritos, os comitês de cidade e de zona, e por aí em diante, incluindo os círculos mais pequenos como as células do partido. Como sabe, o Frelimo é um partido muito bem estruturado. Então, o estatuto trazia essas abordagens, mas faltava um instrumento orientador, que é o regulamento do estatuto. E ele foi aprovado a 100% numa das resoluções nesta sessão do Comitê Central. E outro instrumento muito importante, que também foi reeditado, revisto, foi a diretiva, aprovada em 2018, e numa também votação a 100% foi aprovada a sua nova edição, que também clarifica muitos assuntos que estavam pendentes na antiga diretiva sobre eleições internas do partido. Daí que eu acho que a transição vai ser pacífica, apesar de que há um exercício que tem que ser feito nos próximos dias pela Comissão Política, porque foi mandatada pelo Comitê Central para submeter dentro do dia uma lista de pré-candidatos ao secretariado do Comitê Central. Então, eu repito dizer isso, dentro do calendário eleitoral do Estado, ou seja, quem organiza eleições em Moçambique é o Estado.
através das instituições políticas, Sim. que é a CNE, o STAI e por aí em diante. Então, o Estado já lançou o calendário eleitoral do Estado, em que as submissões das candidaturas devem dar entrada à CNE até junho. Então, dentro dessas normas estatais, os partidos terão que se ajustar a este calendário para indicar os seus candidatos à cabeça de lista, quer para governador, bem como membro das assembleias provinciais, a lista dos deputados e também os candidatos para o cargo de presidente da República. Muito bem, Engenheiro Aníbal, a sua análise relativamente à cidade de Maputo, vamos chegar à cidade de Maputo e Matola, tem assistido a questões das chuvas que vão causar as inundações em alguns bairros e também igualmente a questão do sistema do escoamento das próprias águas na cidade de Maputo e está a deixar nu a precariedade do próprio sistema do escoamento das águas. Quais são os desafios que a cidade de Maputo tem do ponto de vista de estancar ou de minimizar essa situação? Eu penso que a cidade de Maputo, bem como a de Matola, precisa de começar a discutir conceitos como aquelas que nós chamamos de cidades inteligentes. Cidades inteligentes face às novas abordagens sobre mudanças climáticas. A cidade de Maputo, principalmente, foi construída num sistema pantanal. Este é um pântano, não é? A cidade baixa toda é um pântano. Então, sendo um pântano, os lençóis freáticos estão muito acima do que as zonas um pouco altas, como as questões de Grande Maputo, Marraquena, etc., incluindo algumas zonas da cidade da Matola. E também temos a linha da costa muito mesmo próxima a estas jurisdições. O que quer dizer? Quando a cidade foi construída no tempo colonial, ainda os efeitos das mudanças climáticas não tinham atingido os níveis atuais. Ou seja, a linha costeira está a caminhar para o continente, o nível das águas do mar está a subir e o sistema de clima está a alterar. Agora já se fala de microclimas, o que quer dizer que a inteligência que construiu as cidades de Matola e Maputo, daquela altura, já estão a ficar ultrapassadas face a essas mudanças climáticas. Daí que os desafios atuais é adaptar as cidades de Matola e Maputo dentro da conjuntura das novas ameaças de mudanças climáticas. Daí que eu penso que deve haver reformas de todo um sistema de saneamento das águas pluviais e ainda até sistemas inteligentes, ou seja, aquelas que não dependem do escoamento das águas via gravidade. Tem que, não é, construir-se sistemas eletrônicos em que A gente fez dizer que Maputo e Matola parou no tempo. Eu penso que parou no tempo por várias razões. Desinvestimento e também pela não aprovação atempada de planos de ordenamento territorial. Como sabe, a Política Nacional de Desenvolvimento Territorial foi aprovada em 2021, que a sua implementação ainda é incipiente, que vai até 2040. E dentro desta política é onde surgem os pequenos planos de ordenamento territorial, urbanos, etc., que também, para a sua implementação, seguem e exigem um investimento significativo para as duas cidades. Não só as duas cidades, falo também da Beira, Nampula, a parte de Nacala Porto, como sabe, também sofre de erosão, está dentro dessa conjuntura de mudanças climáticas que devem ser ajustadas dentro daquilo que é a conjuntura natural atual, porque é uma questão natural que só pode ser controlável através de novas adaptações de cidades inteligentes, para que tenhamos infraestruturas também resilientes. Gilanepa, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Noite, que nos ajudou a analisarmos o que destacamos no dia de hoje. Relativamente à sucessão, na Frelimo também estivemos a analisar os impactos das chuvas na cidade de Maputo e Matola. Estamos a falar das duas cidades mais importantes do país e nós prosseguimos com o essencial da informação e viajamos para a zona norte do país para destacar uma notícia muito triste, que pelo menos pouco ou mais de 90 pessoas perderam a vida vítima de naufrágio ocorrido este domingo na ilha de Moçambique, província de Nampula.
Acidente morto. 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 Segundo apuramos, há duas informações sobre o destino da embarcação. A primeira informação indica que a embarcação ligava a cidade de Ilha de Moçambique ao posto administrativo de Lunga, no distrito de Mussuril, e nela seguiam 130 pessoas que procuravam alcançar uma feira que se realiza aos domingos naquela região. A segunda informação aponta que as vítimas fugiam de Lunga, alegadamente para não serem apanhadas pela cólera para a ilha de Moçambique. Porém, a embarcação foi atingida por uma onda gigante, não tendo resistido em consequência do excesso de carga, tendo deixado para trás mais de 90 vidas humanas. Tivemos registro de um acidente marítimo no distrito de Ilha de Moçambique, concretamente na praia de Kisanga, onde uma tripulação com mais de 130 tripulantes teria naufragado naquela praia. Ainda consta-nos dos nossos dados que tivemos como óbito 97 tripulantes destas. Consta-nos que, a partir dos próprios tripulantes, estes alegavam que se refugiavam no distrito de Ilha de Moçambique por se caracterizar um aumento de nível de doença cólera e malária no distrito de Mussuril, por isso que estes se refugiavam ao distrito de Ilha de Moçambique. Até o momento, 13 pessoas sobreviveram do naufrágio e as autoridades competentes estão a evitar esforços para a recuperação dos restantes. Na Polícia Costeira Lacustre Fluvial fez-se ao terreno destas atividades desenvolvidas. Foi possível o resgate de 13 sobreviventes. Os restantes tripulantes encontram-se desaparecidos e neste momento ainda há um trabalho que está sendo feito para o resgate dos mesmos. E nós vamos continuar com o essencial da informação e vamos descer para a zona sul do país para destacar que a Polícia da República de Moçambique, na província de Inhambane, deteve um indivíduo de 34 anos de idade no distrito de Massinga, acusado, ou melhor, indiciado de roubos em residências. É um par de algemas que está sendo usado por este indivíduo na imagem, de 32 anos de idade, na província de Inhambane, concretamente no distrito de Massinga. O mesmo é indiciado no crime de roubos em residências. Na posse do suposto ladrão, foram encontrados vários bens, com destaque para colunas de som, baterias de viaturas, entre outros. E já nas mãos das autoridades policiais, este nega o seu envolvimento no crime e atira o capote para o seu primo, ora foragido. Meu primo tem um amigo dele que rouba, que costuma lhe aparecer na madrugada ou à noite, carregado de baterias, para dar o meu primo e procurar clientes. Caso não apanhar clientes, esse amigo dele levava coisas dele na madrugada, voltava em casa dele na machixe. Nércia Bata, a porta-voz do Comando Provincial em Inhambane, explicou os contornos desta detenção. Este cidadão foi detido na sua residência porque a população, quando se apercebeu do movimento desses, na altura eram 3 indivíduos, fizeram vários acompanhamentos e viam que eles entravam na residência na calada da noite e de lá tinham vários bens que só desapareciam naquela residência e dia seguinte eles viam um deles com os mesmos bens a comercializar. Segundo a polícia, o larápio junto dos seus comparsas eram especializados na vandalização de viaturas ao nível daquele distrito e de seguida retiravam as baterias para posterior venda no mercado negro. O foco eram mesmo viaturas, porque retiravam baterias, assim como outras peças de viaturas dentro das próprias viaturas, tanto estacionadas na via pública, assim como nas residências. A população, cansada de constantes roubos, pretendia linchar o indivíduo como forma de desencorajar esta prática. E o pior não aconteceu graças à pronta intervenção
das autoridades policiais. Graças à pronta intervenção da polícia, esse cidadão escapou do linchamento, porque a população queria tirar a vida deste cidadão. A Polícia da República de Moçambique, na província de Inhambane, diz que irá continuar a trabalhar no sentido de trazer outros integrantes do grupo para a sua responsabilização. E com esta notícia nos leva a uma breve pausa. Nós voltamos dentro de instantes com mais informação que marca a atualidade a nível internacional. Mas antes disso, acompanha a previsão do tempo para todo o território nacional. Estás atrás de amor, não procura. Vem ter comigo de uma vez. Vais precisar de luvas. Faremos ringue de boxe ou com uvas. Na minha cama, eu e tu, nós dois, sem calções e blusas. Morangos, coquetéis, amarmos todos os meses. Chocolates embaixo da almofada, doces. Yeah, como é que é, pessoal? Eu sou 3H, a.k.a. 300 Boy. Estou na FTV, tornando a sua visão uma realidade. Família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero este, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Mas já se tiram da cara. Juntamos como meu, seja mais humilde. Pela una risana. Kim pela una risana. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Estamos de volta com o jornal e para já vamos destacar a página internacional e vamos... os ucranianos sugerem que incidente
foi provocado por Moscovo, e o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica alerta que ataques aumentam o risco de acidente nuclear. A empresa estatal russa de energia nuclear Rosatom acusou a Ucrânia de ter lançado este domingo uma série de ataques com drones contra a central nuclear de Zaporizhia controlada pela Rússia. A Rosatom reportou 3 feridos, um deles com gravidade. Tanto as autoridades russas como a Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas afirmaram que os níveis de radiação estavam normais e que os danos não eram graves. A agência deu conta de que um drone explodiu perto do edifício do reator número 6. Os serviços secretos ucranianos negam qualquer envolvimento no ataque à central nuclear do sul da Ucrânia, a maior da Europa. A Ucrânia não está envolvida em qualquer tipo de provocações armadas no território da central nuclear de Zaporizhia, ilegalmente ocupada pela Rússia, afirmou Andriy Yusov, porta-voz dos serviços de informação da Ucrânia, sugerindo que a Rússia pode ter simulado o ataque. Os ataques russos, incluindo os de imitação no território central nuclear ucraniano, são desde há muito uma prática criminosa bem conhecida dos invasores, acrescentou Yusov. Risco de acidente nuclear grave. O diretor da agência alertou que incidentes como o de domingo podem levar a uma catástrofe nuclear. Estes ataques imprudentes aumentam significativamente o risco de um acidente nuclear grave e devem parar imediatamente, declarou Rafael Mariano Grossi. Aí na página internacional, altos comandantes do exército israelita sublinham que as tropas já estão a preparar-se para missões de seguimento e o que a ofensiva terrestre em Rafah continua em cima da mesa. A retirada israelita do sul da faixa de Gaza não significa o fim das operações militares e foi feita por razões táticas. Altos comandantes do exército israelita sublinharam que as tropas estão a preparar-se para missões de seguimento e que a ofensiva terrestre em Rafah continua na agenda. Apesar das dúvidas, os aliados de Tel Aviv, nomeadamente dos Estados Unidos da América em Rafah, estão 1,5 milhões de pessoas, na maioria deslocados, que deixaram as casas noutras regiões da faixa de Gaza para em ofensiva de Israel. A empresa internacional refere que a retirada israelita estará relacionada com a necessidade de aliviar os reservistas depois de quase 4 meses de combates intensos na cidade de Khan Younis, no sul da faixa de Gaza, e que não representa qualquer alteração de estratégia. Não há necessidade de ficarmos em Khan Younis. A 98ª Divisão desmantelou as brigadas do Hamas em Khan Younis e matou milhares dos seus membros. Fizemos tudo o que podíamos aqui, disse o jornal israelita Haaretz, o alto responsável do exército. A saída das tropas israelitas de Khan Younis poderá permitir aos palestinianos deslocados o regresso à cidade, que está, porém, praticamente dizimada. Hamas deixou de funcionar como uma organização militar em toda a faixa de Gaza, declarou o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant. As tropas saem e preparam as missões de seguimento. Vimos, por exemplo, destas missões na operação do Shifa e também na missão que se aproxima na área de Rafah, afirmou o governante israelita. Israel deixou também o aviso ao Irão. O líder supremo iraniano afirmou que as embaixadas israelitas deixaram de ser seguras, sugerindo retaliação após alegado ataque de a embaixada do Irão na Síria, e o chefe do Estado-Maior israelita veio, entretanto, assegurar que as forças de defesa de Israel sabem como lidar com o Irão. Em comunicado, as forças israelitas
Pensaram ainda que estão a preparar-se para passar da defensiva à ofensiva na fronteira do Líbano, onde tem havido confrontos com o Hezbollah desde outubro. O Gabinete de Guerra de Israel mandatou a delegação de Tel Aviv para mais uma ronda de negociações no Cairo, apesar dos receios de que Israel iria negar novas conversações depois de o Hamas ter recusado a mais recente proposta de trégua nas hostilidades que previa a libertação de todos os reféns. Apesar de já não ser governo, o Partido Conservador, Lei e Justiça, que comandou os destinos da Polónia entre 2015 e 2023, venceu as autarquias e continua a ser influente assim que é, coligação cívica do atual primeiro-ministro, o Donald, em segundo. A retirada israelita do sul da faixa de Gaza não significa o fim das operações militares e foi feita por razões táticas. Altos comandantes do exército israelita sublinharam que as tropas estão a preparar-se para missões de seguimento e que a ofensiva terrestre em Rafah continua na agenda. Apesar das dúvidas dos aliados de Tel Aviv, nomeadamente dos Estados Unidos da América em Rafah, estão 1,5 milhões de pessoas, na maioria deslocados, que deixaram as casas noutras regiões da faixa de Gaza para escaparem à ofensiva de Israel. A imprensa internacional refere que a retirada israelita estará relacionada com a necessidade de aliviar os reservistas depois de quase 4 meses de combates intensos na cidade de Khan Younis, no sul da faixa de Gaza, e que não representa qualquer alteração de estratégia. Não há necessidade de ficarmos em Khan Younis. A 98ª Divisão desmantelou as brigadas do Hamas em Khan Younis e matou milhares dos seus membros. Fizemos tudo o que podíamos aqui, disse o jornal israelita Haaretz, o alto responsável do exército. A saída das tropas israelitas de Khan Younis poderá permitir aos palestinianos deslocados o regresso à cidade, que está, porém, praticamente dizimada. Hamas deixou de funcionar como uma organização militar em toda a faixa de Gaza, declarou o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant. As tropas saem e preparam as missões de seguimento. Vimos, por exemplo, destas missões na operação do Shifa e também na missão que se aproxima na área de Rafah, afirmou o governante israelita. Israel deixou também o aviso ao Irão. O líder supremo iraniano afirmou que as embaixadas israelitas deixaram de ser seguras, sugerindo retaliação após alegado ataque de Israel à embaixada do Irão na Síria. E o chefe do Estado-Maior israelita veio, entretanto, assegurar que as forças de defesa de Israel sabem como lidar com o Irão. Em comunicado, as forças israelitas realçaram ainda que estão a preparar-se para passar da defensiva à ofensiva na fronteira do Líbano, onde tem havido confrontos com o Hezbollah desde outubro. O Gabinete de Guerra de Israel mandatou a delegação de Tel Aviv para mais uma ronda de negociações no Cairo, apesar dos receios de que Israel iria negar novas conversações depois de o Hamas ter recusado a mais recente proposta de trégua nas hostilidades que previa a libertação de todos os reféns. E desta forma colocamos o ponto final da presente edição, com a promessa de voltarmos amanhã à mesma hora. A todos que nos acompanharam, uma feliz segunda-feira. Boa noite. Até amanhã, à mesma hora.